tem uma mística do que é ser o vendedor, né? E vendedor parece que vendedor é o cara que fica batendo na porta, e não é, né? Muitas vezes ele precisa ser um executivo vendedor. Eu costumo dizer que é, mas a gente pode dizer que não é. É. Então, quando você pega um grande CEO, não tem um grande CEO que não é vendedor. Sim. E, obviamente, que ele não vai bater na porta no sentido físico, como um vendedor porta a porta, mas a grande métrica do CEO é vender. Exatamente. Quando a gente fala, putz, a empresa vai crescer, legal. Em alguns casos é crescer lucro, e aí você vai dizer que ele vai trabalhar para dentro para reduzir despesa, custo, etc e tal, mas no fundo o CEO é o cara que tem o desafio ali de fazer a companhia crescer. Né? A gente tem andado em grandes companhias, eu acho que esse bichinho das startups de crescer exponencial contaminou as grandes companhias. Exato. Então, a gente estava conversando com uma empresa ontem que faturou 1,2 bi e quer em 5 anos chegar a 3 bi. Ou seja, pô, o cara vai dobrar de tamanho, mais que dobrar um pouco, só que é uma empresa de mais de 1 bi. Então, como é que faz isso se eu estou negando a palavra vendedor? Eu sempre trago o exemplo do Unibanco, né? Aquela propaganda falava, tinha uma propaganda do Unibanco que falava, o banco que não é banco. E aí, quando a gente fala o banco que não é banco, ele não é seguro, ele não traz rentabilidade. Então, eu nego também os atributos positivos da palavra banco. Quando eu falo, eu não sou um vendedor, fala, cara, legal, então como é que você vai aumentar o faturamento da sua empresa? Então, eu acho que tem um lugar aí e que eu tenho visto cada vez mais que tem sido uma zona de discussão e a gente se apropria muito desse lugar com força assim para dizer, cara, se você não é vendedor, sua empresa não vai sair de 1,2 bi para 3. Simples assim. Exatamente. Porque a maior referência, a sua maior dor vai ser crescer em faturamento. O faturamento vem de venda. Né? Então, esse é um mistério aí que a gente tem que desmistificar. E aí, voltando um pouco aqui para Porto, né? Como é que você vê, vamos ver, a outra ponta. Então, eu sou líder de treinamento de uma área de uma Big Four, em que eu tenho que falar para o cara vender, mas sem falar a palavra vendas, e o cara ali acha que é muito inteligente para ser vendedor. E aí a gente tem do outro lado o treinamento de corretores, que essencialmente o cara é vendedor. Sim. Como é que você vê a leitura? O corretor ele fala assim, cara, eu não produzo nada, entre aspas, eu vou comprar de alguém e vender para o outro. Né? Então, esses caras se identificam como vendedor? Para ele é claro esse lugar do vendedor? Ou você ainda sente que o corretor ainda tem dúvida pela palavra vendedor, por estar associado? Não, eu não acho que ele tem dúvida de que ele vende. Tá. Porque ele corre atrás da venda. Sim. Então, o corretor... Já nasce assim. O corretor, né? O corretor, ele nasce tendo que vender. E aí, eu acho que o desafio agora que a gente tem como seguradora, e não só a Porto, mas todas as seguradoras, é mostrar que essa profissão de vendedor, de corretor, ela não é só uma profissão de vendedor, ela é uma profissão de um executivo. Que talvez trazer um pouco do que a gente tinha na Big Four, né? Então, assim, você é vendedor, beleza, você já assumiu que você é, mas você também é executivo. E como que ele alavanca mais a corretora dele, se ele se dedicar mais à parte empresarial, se ele se dedicar mais ao financeiro? Porque o corretor, ele nasce só vendendo. E, às vezes, ele não tem clareza da parte de empreendedor que ele precisa ter. E aí, ele só se dedica à venda, 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 sem olhar para a parte de empreendedor. Então, esse que é o nosso desafio agora. Olha. Mas o corretor, ele se entende, sim, como vendedor, ele não tem nenhum tipo de problema. Aliás, existem grandes corretoras, mas grandes mesmo, com altos faturamentos, que são empresários que começaram pequenininho e hoje são grandes corretoras aí no mercado. O cara é uma empresa de venda, né? É uma empresa de vendas. Basicamente ele vende. Tem umas que já estão nascendo totalmente digital, eles montam um call center, e aí, assim, a SUSEP, que é o que faz o corretor vender, é do dono, e aí ele tem uma equipe, sei lá, de 1.000 funcionários fazendo as vendas. E o lance também agora de que, assim, como a gente fala muito de venda consultiva, né? Também o corretor, ele precisa entender que ele é um vendedor não só de um seguro, mas que ele é um corretor da vida do cliente. Então, ele precisa olhar para a vida do cliente na íntegra. Sim. Então, por exemplo, você é um empresário, você tem família, não sei se você tem cachorrinho, não sei se você tem carro. Sim. Então, assim, se o corretor ele olhar para a sua vida, ele vai ver que ele pode te oferecer um seguro de auto, ele pode oferecer uma previdência para sua filha, ele pode oferecer um seguro para sua residência. Se você tem uma empresa, você pode ter um seguro para sua residência, você pode ter um cartão de crédito
que seja da empresa, você pode ter uma assistência médica para o seu cachorrinho, você pode ter seguro-saúde para a sua empresa. Então, assim, é esse o nosso grande desafio, de que o corretor, ele perceba que ele não é corretor de um produto, mas que ele pode vender... multiprodutos, né? Para um cliente só. Você foi falando, eu tô me lembrando aqui que eu compro, exceto casa e carro, que é com o mesmo corretor, todos os outros produtos que você falou, eu compro com pessoas diferentes. Então, deveria ser o mesmo corretor. Se o seu corretor do carro, ele tivesse essa clareza, talvez ele te venderia outros, ele cuidaria da sua vida integralmente. Sim, sim. E a gente fala isso... É um agente de vida, né? E a gente fala isso, a gente chama isso de matriz de oportunidade, né? Sim. Então, o mais difícil é conquistar o cliente. Então, às vezes você está fazendo o seu seguro do carro há 10 anos com o mesmo corretor. E aí o seguro viagem você vai fazer com outra empresa. Exato. Ou o seguro da sua casa, etc e tal. Nossa, eu achei muito legal que você trouxe essa volta, né? Então, quer dizer, eu tenho os altos executivos que não querem ser vendedores, mas eu também tenho os vendedores que não querem se tornar um executivo. Não tem clareza, né?